Sistema imunitário. Sistema imunitário são os glóbulos brancos, os leucócitos, que são células que fazem parte do sangue e da linfa. Eles protegem o corpo, destruindo micro-organismos ou seres e substâncias estranhas que penetram no organismo. E por terem essa capacidade, os leucócitos formam um sistema de defesa do organismo, também chamado de sistema imunitário, ou sistema imunológico, ou simplesmente sistema imune. Chamamos de imunidade o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra a infecção causada por parasitas ou agentes nocivos. O organismo humano é exposto constantemente à ação de muitos materiais estranhos. Para auxiliar o organismo a ampliar a proteção que adquire diante desses materiais, as partículas estranhas, venenos e peçonhas, aplicados por animais, bem como toxinas produzidas por bactérias e vírus. Os cientistas desenvolvem soros e vacinas que aumentam a imunidade ou que conferem imunidade ao organismo. Chamamos antígeno toda substância estranha que entra no nosso organismo. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos, que podem ser de vários tipos. Diferem uns dos outros pelo tamanho, pela forma dos núcleos celulares e pelo modo como atuam no sistema de defesa. Alguns englobam, digerem e destroem os micro-organismos. Outros fabricam anticorpos que neutralizam a ação de substâncias ou seres estranhos ao organismo. É por essa razão que o número de glóbulos brancos no sangue aumenta quando vírus e bactérias penetram no corpo. Maturação do sistema imunitário. Os recém-nascidos não têm o sistema imunológico formado. Seu sistema é imaturo. Durante a gestação, ele recebe anticorpos produzidos pela mãe, que passam pelo cordão umbilical. Seu sistema imune se forma quando ele começa a entrar em contato com vírus e bactérias ainda no útero e durante a amamentação. Além disso, ele conta com 2 tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata acontece quando ele depende do contato prévio com os antígenos para se desenvolver. Há também na pele e mucosas que formam barreiras de proteção que incrementam esse sistema. A imunidade adquirida acontece quando ele vai adquirindo com o tempo, quando ele entra em contato com algum antígeno e seu corpo vai produzindo lentamente os anticorpos e passa a reconhecer as substâncias estranhas. Na primeira exposição ao antígeno, os organismos levam determinado tempo para reagir. Se entrar em contato novamente com o mesmo antígeno, a produção de anticorpos será muito mais rápida e eficaz. O desenvolvimento do sistema imunitário somente se completará por volta dos 12 anos de idade. Enquanto isso, o bebê ou a criança apresenta maior vulnerabilidade às infecções. O sistema linfático. Todo o excesso de líquido que sai dos capilares sanguíneos e que banha as células do corpo flui para um sistema de vasos conhecido como sistema linfático. O sistema linfático auxilia na drenagem dos líquidos que ocupam os espaços entre as células do corpo. A linfa. A linfa é um líquido esbranquiçado, rica em leucócitos, dos quais 99% são linfócitos.
O sistema linfático é formado pelos vasos linfáticos e órgãos como timo, baço, tonsilas e os linfonodos. O timo é um órgão que produz e distribui os linfócitos aos demais órgãos do corpo. Os linfócitos são específicos na produção de anticorpos, localizado em cima do coração. O baço, localizado no lado esquerdo, abaixo das costelas. São várias as suas funções. Ele filtra o sangue para remover micro-organismos, é responsável pela maturação de linfócitos e é responsável pela destruição de hemácias envelhecidas, além de armazenar hemácias que lança na corrente sanguínea em momentos de necessidade, como um esforço físico, por exemplo. Tonsilas participam na defesa do organismo contra substâncias estranhas, inaladas ou ingeridas. São as amígdalas. Linfonodos são órgãos ovais distribuídos por todo o corpo, geralmente em grupos. No interior dos linfonodos é parcialmente preenchido por linfócitos e macrófagos, que são tipos de leucócitos. Os macrófagos presentes ao longo dos canais internos do linfonodo fagocitam, ou seja, ele engole corpos estranhos presentes na linfa e estimulam a multiplicação de linfócitos capazes de reconhecê-los e combatê-los. A linfa filtrada sai do linfonodo através de um único vaso linfático. Quando ocorre uma infecção provocada por qualquer micro-organismo, o linfonodo incha e forma-se uma íngua. Ao observar uma íngua, é possível detectar um processo infeccioso ainda no início. Soros e vacinas. Soro são substâncias que contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por uma pessoa ou por um animal, como o cavalo, por exemplo. Os médicos aplicam soro em uma pessoa que foi picada por uma serpente ou outro animal peçonhento, aranha, cobra ou escorpiões, situação que exige tratamento rápido e eficaz. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, é o pioneiro na fabricação de soros. Vacinas são substâncias preparadas com vírus ou bactérias mortas ou inativas, ou ainda com fragmentos desses seres. Um vírus ou uma bactéria é inativo porque perderam a capacidade de se reproduzir. As vacinas provocam a produção lenta de anticorpos específicos para cada doença. Esse processo leva mais ou menos um mês. Exemplos: vacina antirrábica, vacina da gripe, vacina do sarampo, vacina da rubéola, vacina da hepatite e agora, recentemente, a fabricação da vacina da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. O efeito da vacina aparece quando a pessoa imunizada entra novamente em contato com o agente causador da doença. Seu corpo reagirá rapidamente, produzindo anticorpos que combatem o organismo e evitam a doença. As vacinas têm prevenido doenças graves como o sarampo, a difteria, o tétano, a coqueluche, a poliomielite, a hepatite, a rubéola, a tuberculose, a febre amarela, entre outras. Problemas relacionados ao sistema imunitário.
Quando adoecemos, significa que o nosso sistema imunitário está enfraquecido. Destacamos algumas doenças: AIDS e HIV. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Ataca principalmente o sistema imunitário, sistema responsável por defender o organismo de doenças. As mais atingidas são as células brancas de defesa, os leucócitos, do tipo linfócitos CD4. O vírus se insere dentro do DNA dessas células e faz milhões de cópias de si mesma, rompendo a célula em busca de outras para continuar a infecção. AIDS, da sigla em inglês, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é o estágio mais avançado dessa infecção, porque o vírus, ao destruir as células de defesa, deixa o organismo mais vulnerável a outras doenças, o que chamamos de doenças oportunistas. Lúpus é uma doença autoimune crônica. Uma pessoa com lúpus desenvolve anticorpos que reagem contra as suas células normais, ou seja, o sistema imunitário começa a destruir as células do próprio organismo, como se fossem agentes estranhos. Transplantes. Transplante é um procedimento médico para substituir um tecido ou um órgão. Há transplante de córnea, rins, fígado, coração, pele e outros. Para não haver rejeição, é necessário tomar drogas imunossupressoras. Alergia, reação exagerada do sistema imunitário. Algumas pessoas apresentam reações a alimentos como leite, amendoim, crustáceos, ovos, grãos de pólen, mel, poeira, corantes e etc. Elas podem provocar inchaço nas pálpebras e nos lábios, câimbras, coceiras e erupções na pele. Choque anafilático, reações generalizadas que causam problemas respiratórios e cardiovasculares, podendo levar a pessoa à morte.